Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de José Marques Moreira Filho, entrevistado por Tânia Coelho, Rio de Janeiro, 27 de junho de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número CB-MBAC 130. Nome completo, o local de nascimento e a data de nascimento. José Marques Moreira Filho, nascido em João Pessoa, Paraíba, em 15 de agosto de 1945. E a sua formação é engenharia? Eu sou engenheiro industrial, metalurgista, engenheiro de petróleo, engenheiro de segurança. Então, ao longo da vida, foi estudando. Então, vamos contar um pouco esse ao longo da vida, nessa parte, tá bom. nessa área mais de formação. Você fez a universidade aonde? Eu fiz a universidade, eu comecei na Universidade da Paraíba, depois me transferi para a Universidade Federal Fluminense para a Volta Redonda. Ah, tá. Então, começou em João Pessoa? Terminei em João Pessoa e comecei em João Pessoa e terminei em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde tem a siderúrgica, que lá existia uma unidade da Universidade Fluminense para formar engenheiros voltados para a indústria metalúrgica e siderúrgica. Depois fiz o concurso para a Petrobras e fui trabalhar com petróleo. Foram duas grandes mudanças. A primeira de João Pessoa para Volta Redonda. Uma grande mudança, passando pelo ITA. Então eu saí de João Pessoa, fui fazer um curso de férias no ITA em 1967, que era computação. Naquela época já se falava em computador. Então, o computador já me persegue desde 1967. Era o top do top? Top, era. Aí, passando por lá, conheci uns colegas e me falaram muito bem dessa universidade, desse curso que tinha lá, que foi montado na época do governo Jânio Quadros. Então, como o nordestino é um pouco cosmopolita, eu fazia engenharia civil e achava que aquilo não ia ser uma boa, né? Aí vim fazer um negócio que na época estava top de linha, que era engenharia industrial voltado para a área de siderurgia e metalurgia. Aí apareceu o concurso da Petrobras e eu fiz. Fui o único da turma que passei. Na minha época, só passaram 18. Engenharia naquela época, de petróleo. O que significava isso? 1970. Porque já era uma grande indústria. Significava, na indústria do petróleo, era um marco, porque petróleo custava $2 o barril. Então, exploração de petróleo naquela época não era um negócio importante, porque petróleo era abundante e muito barato. Naquela época, o foco do Brasil era refino. Era abastecer o país com derivados. Exploração era a cozinha. Uma margem. Fazendo uma comparação com a residência, seria a área menos nobre da residência. Depois, em 72, veio a explosão do preço do petróleo, aí teve que se produzir mais profissionais da área de exploração e produção, porque o foco viu que era inseguro. O Brasil produzia muito abaixo da sua necessidade. Aí a empresa mudou o foco dela para a área de exploração e produção. Do ponto de vista pessoal, como é que você viveu essa passagem da cozinha para a sala de visita? Ou para o palco? Olha, não tivemos vaidade, porque internamente na empresa diziam que eram os filhos ricos. Quer dizer que nós éramos os filhos pobres que passaram a ser ricos. Entendeu? O que a gente fez, o que a gente foi forçado dessa minha geração, porque entramos no curso com 18, saímos com 12 e a empresa não estava formando mais engenheiros de petróleo. Então, o que a gente teve foi uma sobrecarga de trabalho. Então, tivemos que se multiplicar para poder atender a demanda da empresa, que era muito grande. As metas muito cobradas, entendeu? Porque a qualquer custo o governo queria agora jogar dinheiro e que o petróleo aparecesse. Daí, eu terminei o curso de engenharia de petróleo, passei
pouco tempo na região da Bahia, só existiam duas regiões de produção. A mãe era a região da Bahia e o filho, que ficou mais educado do que a mãe, era a região do Nordeste, RP, Região de Produção do Nordeste. Então, na minha época, tinha uns colegas casados e outros solteiros. Os solteiros foram para Sergipe, porque naquela época tinha residência nos campos. Então, para o casado, a despesa era menor. Então, nós fomos para Sergipe, fomos para uma unidade nova, relativamente nova, com poucos vistos. Quando foi aonde surgiu a produção de petróleo no mar. Então, eu fui uma das primeiras equipes a trabalhar em produção, em operação de plataforma marítima, nos campos de Sergipe, Guaricema, Caioba e adjacentes. Então, dali começou a surgir o protótipo, entendeu? Os primeiros conhecimentos como o que seria trabalhar em lâminas d'água de 40 metros, plataformas fixas, era como se fosse um edifício construído. As primeiras plataformas, trabalhei nas primeiras plataformas de produção de petróleo no Brasil. Não foi a equipe de operação, não de perfuração. A pessoa perfurava, preparava o poço e entregava para esse pessoal novo que a gente foi aprender trabalhando. Não tinha onde aprender. Era uma equipe muito jovem, né? Jovem. Eu estava nessa época, fui para o campo terrestre de Carmópolis, campo em Sergipe e Alagoas, trabalhei em Sergipe e Alagoas 71, 72 e 73 fui premiado para ir. Um colega adoeceu, aí eu fui convidavam, olha, a partir da manhã você se apresenta em tal lugar. Então fui convidado a trabalhar nas instalações marítimas e processamento de petróleo em terra, que é no terminal de Carmópolis. E como é que era a construção da tecnologia? Porque hoje existe A tecnologia foi importada da Europa, entendeu? Empresas que projetaram as plataformas e montada para o brasileiro, construída no Brasil, que eram as primeiras jaquetas, que a gente chamava de jaqueta. É um edifício, como se você fizesse um esqueleto do edifício no mar e só em cima que você tinha a ilhazinha onde tinha os equipamentos de produção e os oleodutos e gasodutos indo para a terra. Lá, petróleo é próximo à costa. Quem for à cidade de Aracaju e se hospedar na praia de Atalaia vai ficar vendo à noite as plataformas. E quem está na plataforma, que era naquela época habitada só duas pessoas, os caras não conversavam, um dormia e outro trabalhava. Só tinha dois. E durante o dia as equipes de operação e manutenção iam e voltavam de lancha. Nós não usávamos helicóptero. Helicóptero era um negócio muito caro e petróleo era barato. Então não podia usar aquilo. Então os recursos eram escassos, entendeu? E a gente tinha que multiplicar. Então ali serviu era um petróleo caro, porque no mar o petróleo era caro em relação ao petróleo terrestre. Que terrestre é como uma fazenda, que você tem as casinhas de fazenda ou os currais onde tem cada um cavalinho de pau, ou uma bomba a gás. No mar era muito caro, então os investimentos eram devagar, porque tudo era exponencial e naquela época ficava negativo, não dava lucro, não dava retorno. Então foi a empresa, como era estatal, ela bancava, tirava de onde ela tinha lucro e jogava ali. Criticado a área industrial que dizia, cara, para quê? Compra o petróleo lá fora que é mais barato. Para que fazer isso? Você já viu uma crítica assim, a esse investimento? Havia muito. Na nossa época, 72, para você ter uma ideia, a gente usava equipamentos já utilizados pela área industrial. Para montar uma oficina, a gente usava as máquinas que iam ser alienadas das refinarias, porque não comprava. Se a gente pedisse para comprar, não, cara, não pode, porque isso vai sair no preço do produto. Aí o seu preço vai ficar mais alto do que uma importação, então importa. Fecha teu campo. Então a gente trabalhava, era todo mundo. Depois surgiu a Bacia de Campos.
pegamos experiência de 4 anos, trabalhei até 67 lá e, de repente, o nosso superintendente galgou a posição de diretor, que foi o José Marques Neto, que tem o mesmo nome. Então era uma confusão na unidade. Quando eu cheguei, não é seu parente? Não é meu parente, mas são todos nordestinos. Um é do Ceará, outro é da Paraíba. Mas era uma confusão grande. Claro. José Marques Neto. E quando eu cheguei lá, os colegas colocaram: você é José Marques Filho. E Marques Neto e Marques Filho. Então, deu uma confusão, porque naquela época a gente usava telegrama. Produção de petróleo em Alagoas, eu colocava: o campo produziu tanto, José Marques. Aí o superintendente chamou: que negócio é esse? Tem um cara concorrendo comigo? Hoje nós somos colegas. Aí chamou e disse: não, foi um acordo. Um é José Marques Neto, o outro é José Marques Filho. E pronto, estamos... Porque colocaram o meu nome de guerra sem eu saber. Né? Não, você vai ser chamado fulano. Porque era Moreira, né? Meu nome de guerra em escola era Moreira. Não, Moreira é um auxiliar de escritório, você não é auxiliar de escritório, vai se confundir. Então, depois foi que eu vi que era brincadeira dos colegas, né? Mas hoje tudo deu bem. Então, quando o Marques Neto veio para a diretoria, e ele pegou na Bacia de Campos e disse: olha, eu quero tudo pessoas sem experiência gerencial. A gente tem que montar na Bacia de Campos um negócio totalmente diferente. Temos que treinar as pessoas e para eles serem gerentes. Que naquela época não era comum na nossa área, o cara era gerente que ele ia aprendendo e quando ele diz totalmente convidado. Diferente, qual é esse diferencial? Porque existia uma cultura baiana, que era da região de produção da Bahia, e existia a cultura da região de produção do Nordeste, que foi um filho que nasceu da região de produção da Bahia, que era um estilo gerencial totalmente diferente, entendeu? Então ele disse: olha, eu quero que na região de produção da Bahia, da Bacia de Campos, que era distrito do Sudeste, distrito de produção do Sudeste, sediado em Vitória, disse: eu quero que lá tenha um negócio diferente dessas duas unidades. Então vamos pegar aquelas pessoas que têm potencial gerencial e nós vamos investir. Então ele chegou e colocou pessoas para ser gerente nessa unidade, naquela época, começando, que nunca tinha sido gerente de nada. E jogou a gente saiu do Nordeste, jogou no internato ali em Itaipava, numa organização chamada Centrecom, no mês de julho, não precisa dizer o frio que tinha, e a gente ficava lá em quarentena, recebendo instruções com o pessoal da área industrial em cursos gerenciais. Então, o primeiro curso gerencial que eu fui fazer foi gerência avançada, eu não tinha feito nenhum. Quando chegou aquele pessoal de superintendente de refinaria e chefe de divisões na época, que hoje tem outros nomes, e começava a falar naquelas teorias, eu dizia: cara, eu estou no lugar errado, nunca vi nem falar nisso. Será que para gerenciar pessoas precisa disso tudo? Então foi assim que surgiu a administração da Bacia de Campos, com pessoas que tinham potencial. Aí veio o Alfeu Valença, o mais experiente que tinha sido gerente já, era o Roberto Gomes Jardim, que está ali no depoimento, e eu estava na área de produção, fui para a área de apoio logístico, porque dizia-se o seguinte, e a gente não sabia também, não tinha conhecimento. Produção marítima, a alma do negócio é a logística, e o grande custo é a logística. Então pega pessoas que tenham potenciais para essa área e não fica pegando aqueles que não deu para isso, não deu para aquilo, ele vai para a manutenção. Não deu para... Então, aí me pegaram, se eu nunca tinha trabalhado naquilo, disseram: agora você vai ser chefe de divisão de apoio. O apoio era apoio logístico. Não é produção, é apoio. Ia tomar conta de manutenção, suprimento, transporte e administração dos escritórios. Então, e engenharia. Então era a alma. Se isso não funcionasse bem, nada mais funcionava. Não interessava o engenheiro de petróleo estar lá,
se não chegasse o abastecimento para ele fazer o poço. Não interessava a plataforma de perfuração chegar lá se os suprimentos para fazer a lama de perfuração e os equipamentos não chegassem para montar o poço. Então, montamos uma equipe toda jovem, empregados, pensamos com alguns experientes, mas 90% era jovem. Teve pessoas na Bacia de Campos que chegou num dia e no outro dia disse, você vai ser chefe do setor de manutenção. Mas como? Eu nunca fui chefe. A gente vai ensinar e você vai aprender. Então, dali, por isso que é uma cultura totalmente diferente. Ela não foi herdada nem da região norte que a gente tinha. Quem veio de outras culturas terminou voltando, porque era um pessoal que você tinha, como aquilo funcionava nos anos 80, a base de Macaé começou em 1978. Começou a operar em 1978, antes de terminar. Eu digo para o pessoal que cheguei em Macaé, eu e uma caçamba de areia, de brita. Então, eu era o responsável por receber a obra pelo cliente. E a área de engenharia era quem fazia. Então, chegou eu e o pessoa de engenharia. Em algum momento, a gente trabalhava em Vitória e Macaé, com aquela BR-101 toda estragada. Então, fazíamos viagem, por sorte, não tivemos acidente. Então, viajava de Vitória para Macaé direto. Quando chegou em 79, instalamos. A empresa marcou dia 31 de dezembro de 1979, fecha as instalações de Vitória. Todas as pessoas têm que estar em Macaé. Então, como eu fazia parte da logística, tinha que promover essa mudança. Então, promovemos a mudança a partir de 78, quando o primeiro PIA terminou, do porto. Quer dizer, a primeira área de atracação terminou, nós mudamos as embarcações de apoio, porque com a mudança havia uma redução do consumo de combustível da ordem de grandeza de 50%. O que significava que a base de apoio, só com a economia do combustível, que nós estávamos em crise de petróleo, só com a economia de óleo diesel, ela se pagava em 12 meses. Então, mudamos para lá. Como a gente não tinha essa experiência toda, estávamos aprendendo, mudamos no mês de agosto. Era um mês de temporal, entendeu? O mar muito agitado, então todas as embarcações que chegaram naquela bacia de Macaé ficaram presas, não podiam sair. E balançando, e aquilo era fazer barulho, e a cidade toda sem entender o que era que estava ocorrendo. Porque Macaé era tão pequena, nós tínhamos feito na época uma pesquisa antes de ir para lá, quando foi escolhido Macaé, que tinha diversas áreas que poderia ter sido feito, e Macaé foi escolhido, já tinha tido um porto lá, tinha como construir um porto. O outro local que poderia ter ido seria o Porto do Ferrolho, mas ali em Búzios, entrando ali por Cabo Frio, aí iria acabar uma área que era tradicionalmente turística, onde tinha uma unidade lá de sal, né? Então foi escolhido Macaé, fez o projeto, era uma instalação da rede ferroviária que tinha ainda hoje, tem 2 galpões lá que são antigos, foram recuperados, e ali era uma oficina de manutenção de vagão. Então a Petrobras pegou aquela área e construiu a base, que não tinha nenhum hotel na cidade, e se você quisesse, inclusive, 8 horas da noite, de segunda a sexta, ao fazer uma refeição, não tinha onde ter refeição. Não tinha lanchonete, só tinha o Hotel Panorama, que hoje é um hotel novo, mas naquela era uma casa antiga, onde a gente fazia os nossos alojamentos. Não existia residência, só existia residência de veraneio. Então todas as pessoas, mudamos de Vitória para lá com 200 famílias. 200 famílias. A Petrobras só levou 200. Depois passou a fazer os concursos de admissão já para Macaé. Final dos anos de 1979, já planejando a mudança.
Foi nesse momento que Macaé começou a entender o que estava acontecendo, porque você disse, Macaé, a cidade não entendia o que estava acontecendo. Quando é que a cidade começou a entender o que estava acontecendo? E vocês Nós dávamos começaram a ter palestra, mais conforto? A gente tinha um compromisso com a cidade de ficar mostrando o que era que ocorreu com a cidade. Entendeu? Na época, como ainda era término do governo militar, até o Ministério do Interior ofereceu uma área de planejamento para planejar a cidade. Existia um Ministério do Interior que ofereceu o urbanista para poder fazer um plano diretor para a cidade. A cultura da cidade não era essa. Tinha um prefeito que ele tinha uma baixa escolaridade, entendeu? Apesar de que o prefeito na época era um médico, que era o Mussi, né? Que é um cardiologista lá da cidade, e eles não quiseram. Não, aqui a gente... O prefeito, ele era o engenheiro também da obra, né? Não, aqui eu faço tudo. A cidade cresceu desordenada, é só ver que agora estão tentando fazer uma ordenação. Muita coisa a Petrobras fez ali porque ela tinha um compromisso de não ser os forasteiros da cidade, entendeu? Criou-se até um grupo de integração que era para poder integrar quem chegou de fora, que a gente era considerado como forasteiro, com um estilo de vida totalmente diferente. Muito estrangeiro, muita empresa estrangeira. E teve que se ficar construindo a sua própria residência, porque você não tinha a opção de alugar, a não ser aluguéis de vira solto. Entendeu? Muitas pessoas que acreditaram no crescimento da cidade ficaram ricas, foi criado verdadeiras fortunas, entendeu? Por causa desse boom da cidade. E nós não trazíamos nada a não ser 200 famílias, só que de alta renda para a cidade, entendeu? E mais umas 200 de estrangeiros, entendeu? Aquilo ali foi o suficiente para revolucionar a cidade. Como tinha muito terreno disponível, os preços subiram muito. Basta dizer que em 1900, na época de Serra Pelada, a Caixa Econômica que teve mais movimento fora de Serra Pelada foi a de Macaé, que era um posto avançado de Campos. Daí que ele ganhou a primeira agência e o edifício, que hoje ele ainda está instalado, por causa desse boom de empréstimos habitacional que foi feito. Petrobras conversou, fez aquele conjunto com o governo para fazer aquele conjunto habitacional que hoje é chamado aeroporto, Parque Aeroporto. Ali surgiram, eu acho, na época, umas 2.000 casas populares. Muito trabalhador nosso foi morar ali. Nós passamos a fazer os concursos regional e a maioria da área administrativa foi da própria cidade. Criou um caos administrativo para a cidade. Todos os bancos perderam os empregados. Porque não tinha como competir em salário. Pessoal, o comércio todo, escolas, professoras. Hoje, os empregados que entraram em 79, estão quase a fazer 30 anos, né? Eles saíram desse mercado que tinha lá, que era para não criar um caos maior na parte de moradia. Então, passamos 6 meses com esse pessoal em Vitória, treinando, e eles criaram a massa crítica para voltar para a cidade, porque tem muita gente casada, que viajava por conta própria, no domingo de madrugada, para amanhecer lá na segunda-feira, e a Petrobras lá bancava o hotel deles. Isso criou uma massa crítica, e as empresas também chegaram pegando pessoas daquelas cidades satélites, né? Então você tem um grupo de funcionários, quer dizer, do ponto de vista do pessoal, era uma nova cultura, do ponto de vista da cidade, era um novo momento, uma revolução, e do ponto de vista da tecnologia que estava sendo implantada, tudo era novo. Ninguém entendia Houve nada. absorção de tecnologia?
Hoje eu te digo que sim, hoje tem muito empregado nosso que é dali daquela região. Quem foi o grande fornecedor de força de trabalho para a Bacia de Campos foi a Campos. Paralelamente, como era a única escola técnica que existia próxima à cidade, nós temos o hábito de ter a nossa universidade, que hoje é chamada Universidade Corporativa, antes não era centro de treinamento. Então nós levávamos os nossos instrutores para dentro da escola técnica e eu não tenho a menor dúvida de errar o número. Forneceu, eu acredito, na data de hoje, mais ou menos uns 8.000 profissionais saindo de escola técnica para a Bacia de Campos. Então, esse foi o grande fornecedor da parte de tecnológica, porque a gente foi para dentro da escola técnica, fez parceria e convênio com a escola técnica e os nossos profissionais iam dar aula dentro da escola técnica, preparando a pessoa para vir. Fornecemos equipamentos. Depois, é que nos anos 90, nós montamos a Escola Técnica de Macaé, que não é uma escola técnica integrada, porque existe uma legislação que não podia ter uma escola técnica a mais de, digamos, 100 quilômetros, eu não sei bem o número, né? E ali estava antes, então ali ficou uma filial de Campos. Você diria, então, se eu entendi bem, que cerca de 20.000 profissionais foram formados na década de 70, já com absorção de tecnologia, já trabalhando já voltado para petróleo. A gente fazia, a pessoa terminava o curso, ele fazia o concurso, passava para a Petrobras e ainda fazia um curso dentro da própria escola técnica. Na área de eletrônica, que nós estávamos aprendendo a andar, o Brasil inteiro, e tínhamos uma secretaria que controlava, que era a SEI, não podia se importar nada. Então, especial de informática. Exatamente. Quem nos supriu, que entra a área de automação das plataformas, quem supria era a Escola de Santos, Escola Técnica de Santos. Mas aí a tecnologia era estrangeira. Então, era. Não tinha jeito. Nós não tínhamos. Depois nós fomos desenvolvendo a própria tecnologia nossa, os instrumentos eram todos estrangeiros, nós não sabíamos trabalhar com aquilo. Então tínhamos que enxertar pessoas de refinaria, que a área industrial já era familiar com isso, então enxertamos com pessoas experientes da área industrial, que já era automatizada, e que a nossa área de exploração e produção não era automatizada. Então nós recebemos equipamento automatizado, pegamos tudo jovem, entendeu? Tudo pessoal saindo de escola, jogávamos dentro da escola de Santos, escola de eletrônica, escola técnica de Santos, voltado para automação, e o pessoal ia para lá e ficava já como estagiário, já ganhando como empregado. Terminava aquele período de curso, trazia eles para montagem, para a área de montagem, que eles acompanhavam a montagem da plataforma. Eles também tinham um período de aprender os instrumentos, fazer o que nós chamamos de condicionamento assistido, já o operador que vai trabalhar, e ia para operar a plataforma. Vinha com a plataforma, montava, instalava e acompanhava. A montadora saía e ficava os trabalhadores. Então, hoje esse papel se inverteu? Entrou muitas pessoas, por isso que tem muito pessoal que se aposentou jovem, porque entrou com 18 anos de empresa. Por causa disso, nós tivemos muitos dissabores de ver, às vezes, um profissional jovem morrendo de acidente de carro. Nós tivemos vários acidentes na Bacia de Campos, inclusive o de Enxova, que foi, lamentavelmente, no dia do meu aniversário. Então, a grande maioria morreu de acidente de carro. Carro. Era um jovem que era o primeiro emprego e o sonho era comprar um carro. Então tivemos muita gente morria nas folgas, entendeu? Era 14 por 14
Então, durante as folgas, eles se acidentavam. Como eu trabalhava no apoio, também era um trabalho que tinha que ser feito. A gente fazia tantas coisas nobres, Mas as dolorosas. comemorar as metas, que as metas eram quando a gente é como o atleta que está aprendendo a correr 1.000 metros, quando a gente chegava em 1.000, a baliza andava para 1.500. E era meta em cima de meta, até que quando hoje a gente vê falar em indicador de desempenho, isso para a gente que trabalhava em produção, o meu indicador era por 6 horas. Olha, qual a produção nas próximas 6 horas? Então, qual a produção nas outras 6 horas? Porque nós contávamos por hora a produção. Então, o indicador era claro. Então, hoje em dia é a tônica. Não, mas qual o indicador de desempenho daquela unidade? Nós éramos medidos pelo que produzia, pelo potencial que tinha para produzir, se produziu aquela quantidade. Então, tivemos muita liberdade administrativa, por isso que hoje a Bacia de Campos, o pessoal diz que o pessoal é meio rebelde, não, é porque a atividade exige, a gente tinha que ter a solução dos problemas na cabeça dos dedos, não dava tempo a pensar. A empresa deu chance a gente errar também, por isso que a gente acertou. Se só pudesse acertar, não ia fazer nada. Ninguém nunca foi penalizado por erro. Era a tentativa de aprender. E hoje, a maioria da empresa, a Bacia de Campos já gerou inúmeros diretores, presidentes da companhia, pelo modo de que foi montada a gestão. Então era uma gestão participativa, a gente dizia que é liberdade vigiada. Então nós tínhamos liberdade com cobrança. Então não tinha esse negócio de quando a gente ia para a reunião com os nossos pares de outras unidades, era comum perguntar quais os problemas. E o cara era medido pela quantidade de problemas que ele não conseguia resolver. Quando chegava na nossa área, perguntava quais os problemas. A gente dizia, problemas que tinha nós já resolvemos. Não sei, só os que foram surgir. Porque a gente tinha autonomia de até conversar com o diretor, vai passando todas as gerências, porque o diretor cobrava da gente. Era uma cobrança sistemática que a gente já estava tão acostumado que a gente trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo o diretor ia visitar a área. Chegou um ponto que ele disse, olha, eu venho com o pessoal de obra, mas não precisa mais vocês irem. Não, porque senão vocês vão trabalhar 7 dias por semana. Mas o diretor ao fila, sábado ele marcava uma reunião dentro da plataforma. Então a gente tinha que estar lá, porque era o diretor, era a autoridade máxima que vinha, fora o presidente, era ele, e nós íamos acompanhar. Ele dizia, não, está dispensado, vocês têm problema demais aí, então vamos resolver o dia a dia, porque aquilo ali funcionou muito tempo, ainda funciona hoje, como uma base militar. O pessoal militar que chegava ali, que tinha exercício militar, né? Então ele chegava e disse, cara, isso aqui é uma base militar, porque vocês moram aqui, 24 horas por dia estão disponíveis. Se tivesse ou um poço descoberto, ou um poço parou, ou um acidente, qualquer hora você estava disponível para aquilo ali. E todas as famílias se envolviam naquele problema. As mulheres ajudaram muito porque elas que tomavam conta da família. A gente não tinha tempo, porque não tinha esse horário 8 horas por dia. A gente estava lá na cidade que o lazer era trabalho ou ir à praia. Como à noite ninguém podia ir à praia, e nem no frio e o vento, aquela região venta muito, então era o trabalho. Fizemos até quadra de esporte dentro da instalação, que era para os empregados que iam dar plantão, sábado e domingo, levavam os filhos e deixavam eles lá jogando bola e tinha quem cuidasse. Como se fosse uma creche, porque era todo mundo com filho. Todos tinham o mesmo problema. Moravam fora da cidade dele, não tinha pai nem mãe lá, nem a mulher tinha pai nem mãe para cuidar. Então um tinha que cuidar do outro. Então se você queria sair, vinha ao Rio, você deixava o filho na casa do colega. Então havia uma solidariedade. Uma solidariedade.
porque todos tinham aquele mesmo princípio. Agora, houve alguma mudança de gestão, que se fala muito na questão do período militar? Na década de 80, quando já começa a haver um processo de abertura, tem alguma mudança de gestão? Olha, eu te digo que nessa atividade de petróleo, como nós sempre estávamos abaixo da demanda, do consumo, na atividade, como nós sempre estávamos abaixo do consumo, a cobrança foi eterna, entendeu? Então é uma matéria que é uma matéria-prima, uma commodity que o mundo todo deseja. Então, quem trabalha na atividade de exploração e produção, ele é cobrado permanentemente, entendeu? O estilo de cobrança, mesmo no regime militar, o que a gente tinha era recurso disponível e cobrança das metas cumpridas. Então, a região da Bacia de Campos, quando ela veio de Vitória, a sede veio de Vitória para Macaé, e fechou Vitória e ficou só São Mateus, Linhares, aquela região dali, produção terrestre, nós tínhamos status, na época, de uma região de produção e tínhamos nome, registro de distrito de produção. Na época, o ministro, o EC, ele disse, Sidiaco EC, que não era presidente, não era ministro, ele disse, vocês só passam a ser região de produção do Sudeste quando atingirem a meta de 500 mil barris de petróleo. Até o salário eu coloco igual à região de produção da Bahia, mas enquanto não chegar a 500 mil barris de petróleo, não é região. Atingiu a meta dos 500 mil barris de petróleo, no outro dia passou. Região de produção do Sudeste, era RPSE. Hoje passamos a chamar de UN, Bacia de Campos, UN Rio, dividiu. Isso aqui a gente já discutia nos anos 80, que eu saí de lá em 88, 86, fiquei 10 anos na Bacia. Então nós já discutíamos que aquilo ia ficar inadministrável pelos campos que estavam descobrindo. Era humanamente impossível um gerente tomar conta daquilo tudo. Tanto é que hoje ela está dividida em 3 regiões, né? Bacia de Campos, o N Rio e o N Espírito Santo. Não dava para administrar aquilo tudo, porque ela estava se espalhando. Então passou a ser região de produção do Sudeste com metas. Então, quando a gente atingia essa meta, já era traçada uma outra meta. Do mesmo jeito que foi a meta de 1 milhão de barris, do mesmo jeito que foi 2 milhões de barris. Então, essa área te dá recurso, mas cobra resultado, mas o resultado não é mensurável assim ao desejo de quem investiu, porque são coisas que só a geologia só a natureza que vai explicar. Então, quem trabalha na área de exploração e produção, ele não se dá bem, nem sempre na área industrial, porque é uma área muito repetitiva. Essa área de exploração é uma área dinâmica. Quase todos os dias você tem um desafio que no dia de amanhã você tem que estar com a solução. Porque a solução não existe em nenhum livro, tem que ser criatividade. Na época da crise de petróleo, e também pegamos nos anos 80, início dos anos 80, petróleo a $7 o barril. Então, nessa época de crise, a gente tinha que produzir muito equipamento criativo. Então, era isso que diferenciava do americano, que eles olhavam assim e diziam, cara, mas o brasileiro tem uma criatividade que é um negócio... O primeiro poço que produziu enxova, isso é um fato pitoresco, que o Jardim deve ter mostrado um telegrama, entendeu? Eu tinha sido transferido da área de produção de Sergipe, trabalhando em plataforma, e fui colocar o primeiro poço em produção. Viajei direto, me embarquei e fiquei 30 dias na plataforma. Era o primeiro poço, enxova 1. Jardim deve ter falado sobre o enxova 1, o Salim Armando, que era um projeto chamado Projeto Antecipado, Produção Antecipada. Foi uma bolação de brasileiro. Então a gente colocava uma plataforma flutuante, que era um assédio,
SS8, então colocamos ali uma ilha e ali passou a produzir, tinha um separador de óleo e gás. Tirava água, óleo e gás, um equipamento. Na hora que esse poço ia produzir, teve uma operação lá que não foi bem correta e a boia que dá o nível de óleo e gás, ela colapsou, ela murchou. E agora? Uma pecinha dessa que hoje é fabricada no Brasil em quantidade, tinha que pedir importada, porque o equipamento era importado e não tinha nenhuma. Então, como eu vinha já de área operacional, trabalhando com plataforma, eu disse, não é isso. Vamos pegar essa boia, tirar essa boia. E isso o americano que estava ensinando a gente, ficou assim, o que é que esses caras vão fazer? Então, peguei a boia, pesei e fabriquei uma boia, eu mesmo, como eu tinha habilidade de trabalhar em torno, que tinha aprendido na escola técnica Pandiacalógenas em Volta Redonda, então fabriquei uma boia em madeira, que tivesse o mesmo peso e só usei a haste e o tampão dela que era para poder parafusar. E apareceu lá no telegrama, poço entrou em produção, com a boia fabricada, José Marques fabricando uma boia em madeira, e todo mundo ficou maluco, como é que vai colocar dentro do... Então peguei uma boia, naquela época era araldite, impermeabilizamos ela com araldite, e depois ninguém mais queria parar o equipamento para tirar essa boia e colocar a original que chegou. Então isso era o diferencial. A gente não trocava só uma peça por outra, a gente melhorava a peça e às vezes, na dificuldade de importação, tinha que fazer, porque nesse período de pouco dinheiro, grande déficit pela importação de petróleo, muitos equipamentos nossos eram trocados em café. Na Bacia de Campos teve muito equipamento que o Delfim Neto foi lá com o EC, para fazer em Paris troca de mercadorias nossas com equipamentos que vieram, as turbinas, as primeiras turbinas, turbogerador, hispano-suíça, que foram instaladas nas plataformas fixas da Bacia de Campos, eram troca. Foram pagas com café? Pagam com mercadoria nossa, café, soja, porque não existia dinheiro. E o Brasil não tinha crédito na praça para poder se endividar mais. A conta petróleo era muito grande. Então nós temos que trabalhar sem contribuir muito para o aumento dessa conta. Então era outra dificuldade. A importação não era fácil. Tinha que permear um caminho muito longo. E se tivesse uma eletrônica lá dentro, tinha que abrir aquele pacote, porque não podia existir uma reserva no mercado. Isso dificultava também muito. Isso trouxe alguns complicadores. Quando a reserva de mercado acabou, facilitou? Facilitou porque aí a gente conseguia comprar os componentes. Quem tinha a gente teve muito engenheiro eletrônico que a profissão deles era copiar cartões que queimava. Entendeu? Teve um caso até pitoresco, que um colega, que é o Robert Heisenberg, trabalha no SEMPS, que a filha estava para a mulher para ganhar o primeiro neném, ele morava em Rio das Ostras, e ela estava na frente do edifício, lá nosso. E ele na oficina fazendo um cartão que a plataforma estava... Não, diz a ela aí que espera um pouquinho. O vigia foi lá, ela vai ter criança dentro do carro. Não vai, tu tem que levar ela para casa, porque o pessoal se desligava de outros problemas, que achava que aqueles problemas eram menos nobres, né? Então, isso foi um fato que ocorreu. A gente teve que levar a mulher, porque o cara estava copiando um painel que nós não podíamos importar. Porque se entrasse no mecanismo de importação, não ia atender e a plataforma ficava parada. Então, era coisas complicadas. E hoje isso se inverteu, quer dizer, hoje você tem técnicos estrangeiros que vêm aqui descobrir... Justiça seja feita. A abertura do mercado, então a gente consegue trazer o equipamento completo, comprar os sobressalentes, chega em tempo. Então, o mercado brasileiro... falar de uma tecnologia nacional O mercado brasileiro, uma época, ele deu uma recuada, né? Porque o petróleo caiu muito o preço, então aí, quando caiu... tira-se o pé do acelerador, entendeu? Dos investimentos. Então é uma área dinâmica. Agora, petróleo ultrapassando, como ultrapassou a barreira dos $100, né? O barril, está aí por quase $130 o barril. Então, quem
tem reservas provadas, vai produzir. Mas hoje eu posso falar de uma tecnologia nacional, na área de... Hoje, o nosso centro de pesquisa também ele era voltado, focado para a área industrial, que naquela época era a meta dele. Quando a gente pedia uma pesquisa para o nosso centro de pesquisa, para nos tirar do sufoco, que a gente não tinha tempo para estar estudando, a gente era operador, entendeu? Os caras vinham com soluções que não eram aplicáveis, então também teve que mudar a cabeça dos pesquisadores para ele fazer uma pesquisa aplicada. Hoje, as plataformas, as refinarias, as unidades industriais, elas saem tudo trabalhando junto. Hoje a tecnologia, ela fez com que as equipes sejam multidisciplinares. Você tem desde o engenheiro de produção, do engenheiro de processo, de instrumentação, engenheiro de segurança, você tem o engenheiro de projeto, você tem o ergonomista, assistente social. Então, ficou bem mais agradável. Nós somos da época que nós também éramos assistente social. No campo não tinha assistente social, então a gente tinha que ouvir os trabalhadores, os problemas dele, e às vezes levar para a assistente social, que ela não podia estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Então nós éramos treinados também para dizer, olha, as pessoas humanas vocês têm que também tratar, não é só os equipamentos não. Os humanos também têm que ter um tratamento e ele também tem problema, e às vezes os problemas são maiores que as máquinas, porque você não pode substituir. Então foi uma aprendizagem que eu acho que não precisa hoje estar mais naquela época. Nós passamos mais de 10 anos sem admitir pessoas. Com isso daí, houve uma sobrecarga para quem tem experiência. Agora você tem que colocar um com experiente, com 2 ou 3 sem experiência, para poder haver uma transferência de experiência, se o outro quiser aprender, entendeu? Então eu estou com quase 40 anos de trabalho e não estou nem pensando em parar. Hoje eu trabalho na área de segurança, meio ambiente e saúde. Então a minha trajetória, quando eu saí da Bacia de Campos, você saiu em 88. Pela experiência que se adquiriu na Bacia de Campos, 10 anos, que a gente dizia que aquilo ali equivalia a 30, porque era 3 turnos de 8 horas, então você 7 dias por semana. Então um profissional embarcado, ele adquire uma experiência que um em terra vai gastar 3 anos para adquirir em 1 ano, né? Então, com a experiência que eu tive, aí eu vim para a sede, para a área corporativa, montar uma área de contratação de bens e serviços. Depois eu saí e fui para a presidência, para ser assessor do presidente. Depois eu voltei para a área administrativa, aí vinha administrar isso que hoje é DIB, passei 6 anos nisso, então eu já dei minhas contribuições grandes. Hoje trabalho numa área técnica. Há 2 anos atrás eu achava que, como eu entrei na área de segurança, meio ambiente e saúde, era engenheiro de produção e tinha uma série de formações, mas que não tinha de segurança, eu voltei à universidade e fiz outro curso de engenharia de segurança. E o pessoal fica me perguntando qual vai ser o próximo. Eu digo, eu estou me preparando para fazer um mestrado de meio ambiente, porque só quando tiver com 100 anos, aí eu vou esperar parar. Eu tenho um colega que ele passou 57 anos de previdência, e eu disse, e tem um outro agora que está com 52. Eu disse, cara, você não aposenta, eu não vou ser o benchmark da empresa. Então você tem que se aposentar, porque eu estou esperando você sair. Você disse, não sai, que não é negócio sair. Tem a cabeça, tem que ficar funcionando. Então, hoje eu trabalho com muito pessoal jovem. Trabalha em que função? Eu estou trabalhando na área de planejamento, mas eu tenho, assim, uma liberdade de... Quando tem um problema que não é de ninguém, ele passa a ser meu, entendeu? Então eu corro atrás. Hoje eu faço muita contratação de serviço, trabalho com grupos multidisciplinar, com médicos, dentista, assistente social, com biólogo. Então eu acho que é um negócio muito gratificante, ainda não? E não estou pensando em parar ainda não. Claro. Enquanto a saúde estiver em cima e eu não estiver preocupado em me acordar para ir para o trabalho, se aquilo ali não estiver me incomodando, não vou pensar em
fora não, porque eu tenho ouvido muitos depoimentos de colegas que pararam antes do tempo e fica dizendo, olha, cara, fica aí que aí está melhor. Entendeu? E qual foi o maior desafio nessa trajetória? O maior desafio foi, assim, no final de julho de 77, um colega me chamar, e eu estava com toda a minha vida estruturada, com a família da mulher e os filhos tudo em Aracaju, e ele dizia, ô Zé Marques, eu estou precisando que você vá para Vitória do Espírito Santo, depois vá para Macaé tomar conta da área de logística da Bacia de Campos. Como? Cara, mas de logística aqui eu só pego essas lanchinhas e vou à plataforma e volto. E tomo conta do helicóptero, nem sei o que é aquilo. Então, eu disse, então se é para, como eu estou, a gente tinha uma mentalidade meio militar ainda, não? Eu acho que o próprio regime trouxe isso. A gente fazia um concurso, dizia que era para o Brasil inteiro. Não independia se eu ia ter prejuízo financeiro, se a família ia gostar ou não. Chegava em casa e dizia, olha, arruma as malas que agora eu vou para tal lugar. Então era os cosmopolitas, nessa área de exploração. E o desafio era ir para uma área nova, entendeu? Sem nunca ter gerenciado nada, a não ser a minha casa, entendeu? Porque naquela época o pessoal dizia, você é dono daquele campo. Era como se fosse uma fazenda, e você tinha lá seus animais, seus gados, que eram os cavalos de pau, e tudo aquilo ali é seu, eu só quero a produção. Então a gente aprendeu a gerenciar assim. E ali você ia ter que ter supervisor, naquela época era supervisor, capataz e o operador de estação de posto. Então aquilo ali a gente começou a aprender. Alguém deve ter visto as habilidades que você tinha, só fez investir depois em estudo acadêmico. E você já se sentiu um petroleiro naquela época? Já, interessante que tem um colega ali que faleceu, que o filho dele deu um depoimento, que era o Paulo Espínola, e eu, quando morava em João Pessoa, tenho um irmão mais velho na minha frente, que fazia engenharia e estudou com ele. Então, como ele sempre andava com meu irmão, ele disse, olha, cara, eu passei no concurso para a Petrobras, estou indo para Bahia fazer o curso de um ano. Ele era professor de matemática, eu vou lhe deixar você como professor. Aí, substituto, porque de repente eu sou reprovado lá no curso, tenho que voltar, né? Aí ele vinha e me contava o que era a Petrobras. Aí quando eu passei para a universidade, no primeiro ano tinha uma visita à refinaria a Salvador, que a gente ia fazer um pouco de turismo com estudo, e fomos ver uma refinaria. E lá eu encontrei outro colega também, que era contemporâneo do meu irmão. Eu disse, olha, um dia eu vou estar lá. Então eu vim para Volta Redonda e estudei. E fiz o concurso sem estudar nada, porque eu sabia da faculdade. Entendeu? Como eu dava aula, também era professor, tinha uma facilidade de estar com as coisas mais gravadas. Entendeu? Então passei numa equipe muito reduzida, de 18 que terminou o curso com 16, 6 saíram. Com 12, 6 saíram. E se você tivesse então hoje da minha turma só tem um ainda aqui que eu dei o nome dela para ela. Se você tivesse que traduzir o que é ser petroleiro, hoje você diria o quê? Olha, eu não quero que ninguém me tome como benchmark, porque eu digo o seguinte, que não é para fazer, não é para ter o pique que eu tenho, não é para ter a produtividade que eu acho que tenho, né? Não é para fazer as coisas que eu faço, porque eu sou autodidata. Eu nunca fiz um curso a não ser no ITA de computador e lido com todo o computador. Mas eu acho que ser petroleiro hoje é você vestir a camisa, ter orgulho daquilo que faz, entendeu? E ir em frente. Procura fazer isso que alguém vai conhecer, porque eu saí de uma família humilde do interior do Nordeste e só não fui na empresa diretor, nem presidente. Assumi todos os cargos que um profissional poderia assumir sem fazer concessão nenhuma. Então, estudar a vida toda. Eu ainda estudo hoje e nunca vou parar de estudar. Então, tem que estudar a vida toda e ter desafios. Uma vez, um dos outros grandes desafios que eu tive na época foi quando tirei umas férias em 72, quando eu
Naquela época a gente não tinha dinheiro para andar de avião, porque avião não era tão comum. Vim do Nordeste para cá de ônibus buscar o meu diploma que estava na universidade, que a Petrobras me cobrava. E encontrei, ao retornar, encontrei um colega de trabalho, né? O que está fazendo por aqui, na rodoviária? Um cara que era carioca, morava na Ilha do Governador. Não sei o que lá. Mas você não estava em Londres? Não, mas quando eu cheguei lá, no trabalho, aí disseram, olha, o fulano adoeceu e teve um problema aí de cabeça. Você vai tomar conta da estação do compressor de gás. A primeira estação do compressor e o gasoduto Sergipe, Bahia. Esse cara manda de compressor, não sei nada. Não tem não, ó. Todo o projeto está em tal lugar, era mais ou menos um quarto de 3 metros quadrados cheio de projetos, e você vai estudar aquilo, daqui a um ano coloca em operação. Eu não fui chorar. Eu fui numa livraria, numa biblioteca, encomendei os livros de compressores que tinha e fui estudar. Então peguei essa época e fui estudar sozinho. Ele disse, onde é que tem compressor semelhante? Lá na Bahia. Fui lá, passei 3 meses instalado dentro da estação do compressor e no dia, hora, tudo estabelecido, os equipamentos foram operar. Eu e montei a equipe todinha de pré-operação. Operação e pré-operação. Então, esses são os desafios. Se quer realmente ser petroleiro, assuma os desafios numa área de exploração ou em qualquer outra área, assuma os desafios como coisa natural, como sendo um momento de crescimento. Tem algum ponto importante que a gente não tenha tocado que você gostaria de falar? Não, tem coisas, eu acho que a Bacia de Campos, ela deu muitas glórias, muitos orgulhos, e também tem as coisas tristes que eu acho que não vale a pena a gente tá recordando os acidentes que tiveram, entendeu? Que às vezes foram acidentes banais, entendeu? Aquele acidente de enxova mesmo que marcou muito a equipe que trabalhava, coisas que jamais poderia ter ocorrido um negócio daquela. Eu participei de todas as simulações, acompanhei as investigações do acidente e a gente ficava assim, boquiaberto, como era que um erro daquele poderia ter ocorrido. Mas foi erro humano, a lei serviu de aprendizagem, que em momentos de pânico, por mais que você treine as pessoas, a pessoa tem uma amnésia instantânea e que outros foram acidentes que a pessoa trabalhava tanto e depois se acidentava em carro, desnecessário, entendeu? Então mas fazia parte de uma coisa chamada juventude. Então o gás que a gente tinha era muito grande, ninguém conseguia saber onde se procurava tanta energia, entendeu? Onde se encontrava tanta energia acumulada, porque tinha dia da gente trabalhar 20 horas por dia, entendeu? Então não tinha nem casa, você chegava em casa e saía. Então é como se você morasse numa vila e tem o administrador da vila ali, que toda hora o cara vai bater na sua porta, que faltou água, faltou gás. Então, mas é muito gratificante. Eu acho que quem passou da Bacia de Campos da história tem história também, a contar. Né? Tem coisas tristes. Tem muitas áreas que às vezes a gente conversando, a pessoa diz, cara, eu não tenho nenhuma história a contar. Eu digo, se você quiser, a gente pode ficar aí alguns anos contando todo tipo de história, entendeu? Boas e mais, entendeu? Coisas de passado. Então é muito bom. E convivemos com todas as culturas, tivemos que colocar francês, alemão, português, coreano, angolano, então todas, aquilo ali era tivemos todos os tipos de mal. Hoje eu ouço muito falar que Macaé foi invadido por droga, tinha mais droga lá antes da gente chegar, entendeu? Porque era final de área de veraneio. Macaé nunca foi uma cidade de veraneio, era veraneio do campista. Rio das Ostras sim, mas Macaé era o final, então como tinha pouco policiamento, era mais fácil ter tráfico de droga. E realmente o desenvolvimento poderia ter sido melhor se naquela época os administradores enxergassem o que era petróleo, mas nem nós enxergarmos o que seria a Bacia de Campos. Nem a gente que tinha aquelas informações. Demos muita palestra nos Lions, nos Rotaries e clubes,
para mostrar para a sociedade o que era aquilo ali. Hoje eu acho que a própria cidade já está gerando seus engenheiros, seus médicos. A área de saúde de Macaé em 1900 Macaé e todos os distritos, que hoje não é só Macaé, que tinham 70 mil habitantes, tinha 200 pessoas na área de saúde total, pegando Macaé, Quissamã, Carapebus, Glicério, 200. Hoje deve ter milhares. Então eu acho que tem prós e contras. Favelizou a cidade, porque você levou o trabalhador para lá e teve uma época que não teve obra, período de crise, de petróleo em queda, então houve umas paralisações, o trabalhador ficou lá. Então eu acredito, deve ter tido alguma perda de qualidade de vida, entendeu? Para o macaense, provavelmente dito. Mas, com certeza, no cômputo geral, o ganho foi muito grande. E qual é a sua avaliação desse processo, desse trabalho de resgatar a memória do trabalhador da Petrobras? Eu acho muito importante, eu acho muito importante. Pena que teve pessoas que poderiam ter contado outras histórias que já se foi, entendeu? Existia um aposentado, que eu não sei se chegaram a falar nele, existia um aposentado da Fronap, que era o Kleber, que a gente chamava de Pai João, que era o mestre de manobra de navio, que se você olhasse a figura não dava nada por ele, foi o cara que foi o responsável por toda a atracação dos navios na Bacia de Campos, uma profissão que nós não tínhamos no Brasil, que a gente chamava mestre de manobra, muremaster, entendeu? Esse já se foi, entendeu? Mas eu acho que no cômputo geral é muito importante para a empresa esse resgate dessa memória. Tem um colega que está chegando ali, que é o Dima, que era o homem da geologia, entendeu? Fazia parte de geologia. Então era um geólogo. Tá ok, José. Muito obrigada. Foi um prazer enorme, uma belíssima entrevista. Estamos parando.